Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo, né? Mais um vídeo novo. Um vídeo de uma nova categoria, né? Que recentemente me pediram para fazer, né? Eu tinha começado já com uma nova categoria, que seria uma categoria onde eu coloco assuntos que vocês mesmos trouxeram para mim, né? E aí eu falo, de maneira geral, o que eu acho no meu entendimento, né? E meio que de maneira geral parece que bastante gente que gostou, né? O pessoal meio que não comenta muito nos vídeos, mas fala muito diretamente pra mim que gostaram e etc tal, né? E dentro desse contexto, né, muita gente começou a falar pra mim que queria que eu fizesse alguns vídeos diferentes, né, onde eu conto histórias, né, e perrengues que eu passei aí no Japão desde a época que eu cheguei, né, até hoje, né, afinal de contas, não importa quantos anos a gente passa no Japão, a gente sempre acontece aí, a gente sempre passa por perrengues, etc tal, né. E bom, como o meu trabalho é fazer a vontade de vocês, então no caso então, eu resolvi começar a partir de hoje com essa nova categoria, né, de vídeo, para mostrar para vocês e contar um pouco para vocês das histórias e perrengues que eu passei nesse Japão até os dias de hoje, né? Antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Então, vamos aí começar a falar sobre histórias e perrengues que eu passei aqui no Japão, né? De maneira geral, eu pretendo tentar manter uma história ou um perrengue, né? Por vídeo, né? Afinal de contas, senão fica muita informação pra você aí digerir, né? E bom, acho que nada mais justo que começar contando pra vocês como é que foi a minha chegada no Japão, né? Então vamos lá. A história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir bem, tentar não fazer um vídeo muito longo pra vocês, tá ok? Não liguem aí pro meu bração, né? É que eu poderia deixar o... Deixa eu ver se eu deixo ele parado aqui. Não, eu fico muito gordo. Melhor assim mesmo. É que é uma beleza, né? Vídeo, se você faz um pouquinho de cima pra baixo, é um pouquinho melhor do que de baixo pra cima. Então vamos lá. Inicialmente eu vim pro Japão, eu, meu pai e minha madrasta, né? E, bom, meu pai veio primeiro no Japão, junto com a minha madrasta, eles trabalharam e tal. Depois de muitos perrengues que eu passei no Brasil, né? A minha mãe tava com bastante dificuldade de aguentar o meu período de aborrecência, né? E aí, no caso, então, ela falou pro meu pai me buscar, né? E aí meu pai foi me pegar, né? Me buscar e me trouxe pro Japão para tentar justamente me pôr na linha, né? E aí, no caso, eu vim pro Japão com 16 anos, né? Eu tinha recém feito 16 anos, né? Eu vim justamente no ano de 2000, no mês 10, né? E eu faço aniversário dia 18 de setembro, então foi realmente logo depois de fazer 16 anos, né? Quando eu cheguei no Japão, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu desci em Nagoya, inclusive, né? Assim que eu saí do aeroporto, a primeira coisa que eu pensei foi, sem brincadeira, ué, achei que ia ser melhor. É a mesma coisa que o Brasil, a única diferença é que eu não consigo ler as placas. Eu juro pra vocês que foi isso que eu pensei, porque quando eu saí assim pra fora do aeroporto, eu não vi nada de especial. Eram prédios, né? Tudo bem que onde eu morava não tinha prédios assim tão novos, bonitos, né? Mas assim, eram prédios com placas que eu não conseguia ler. Só isso, eu vi carros normais, né? Pessoas normais, né? Aí a pessoa às vezes pensa, mas por quê? O que você esperava? Olha, eu esperava ver gente tipo samurai pra lá e pra cá, geisha pra lá e pra lá, pra lá e pra cá, né? Eu esperava ver carros voando, sem brincadeira, né? Apesar de eu ter 16 anos, né? Eu era um pouco inocente nessa parte. Eu realmente esperava muito mais do Japão quando eu cheguei e me deparei com essa realidade simples e básica, né? Mas tudo bem. E logo que a gente chegou no Japão, depois que eu fiquei
eu fiquei sabendo, eu entendi melhor, né? Porque meu pai explicou tal, né? Porque até então eu não sabia direito o que estava acontecendo, né? Mas a gente foi enganado quando a gente chegou, né? Aconteceu com a gente uma coisa que é muito comum acontecer, era muito comum acontecer naquela época, né? Tinha muitas empresas que ganhavam, né, tipo empreiteiras que ganhavam dinheiro só trazendo as pessoas para cá, porque as próprias agências de turismo que preparavam tudo ganhavam dinheiro trazendo o pessoal para cá. Então, logicamente que por trás dos panos eles faziam tratos, né, com essas empreiteiras. Então, tipo, olha, dá um jeito de levar para aí. Que aí, claro, né, tipo, a agência cobrava um belo tanto lá pela passagem. Todo mundo que veio nessas épocas lembra como era caro, né? Porque, tipo, uma passagem só de ida era 300 e poucos mil. Então, assim, eu não preciso nem falar que isso é um absurdo. Hoje em dia a gente sabe que isso é um absurdo. Não existe passagem de 300 e poucos mil, né? Então era muito caro. Você vinha com a passagem financiada e era muito caro. E, bom, pode ser que eu esteja equivocado em alguma coisa, quem souber mais, né? Pelo menos foi o que me foi falado, tá? Que nessa época, então, assim, as empreiteiras, não vou falar que todas, mas muitas delas, faziam tratos com essas agências de turismo para que eles arranjassem aqui o trabalho. A agência de turismo arranjava o funcionário. A agência de turismo que recebia um bom dinheiro, eles pagavam para essas empreiteiras arranjar esse trabalho e tal, para poder levar, né? Afinal de contas, se não tiver trabalho, não tem passagem, né? Não tem viagem. E aí, então, as empreiteiras conseguiam ganhar muito dinheiro só nisso, só de ajudar as pessoas a vir, né? E arranjar o emprego em si era o de menos. Era, sabe, não era realmente o verdadeiro objetivo deles, né? E a gente caiu nisso. Quando a gente chegou aqui, a gente simplesmente não tinha mais serviço. A gente chegou com o serviço prometido, mas quando a gente chegou não tinha esse serviço. Aí, assim que a gente chegou, já foi dito logo de cara pra gente, olha, né, o serviço não tem, da empreiteira que nos contratou, né? A passagem, logicamente, estava lá, né, o financiamento, mas, né, não tem serviço. E aí, como a gente não tem serviço, olha, a gente vai deixar você aqui num apartamento e espera aí que a gente vai procurar serviço pra você. E aí, no caso, então, eles puseram nós três, né, eu, meu pai e minha madrasta, numa kitnet. Imagina, 3 pessoas numa kitnet, né? Largou a gente lá e sumiu. Não fez mais contato com a gente, né? Passou-se vários dias e nada de contato. A gente não sabia nada de serviço, nada. Então imagina a situação. Meu pai tinha muito pouco dinheiro, porque não era essa a ideia, né? A ideia era que chegasse e fosse encontrar rápido emprego, mas, né? A gente foi largado ali sem emprego, sem previsão de ganhar alguma coisa, o dinheiro acabando, né? E 3 bocas para alimentar. Então a gente estava no desespero total, né? E aí eu lembro que nesse desespero todo meu pai estava desesperado, né? Tal. A gente deu a sorte, né? De o pessoal que morava do lado ali nesse kitnet ser um pessoal muito legal. Acho que era um casal, se não me engano, né? Eles eram muito gente finas, né? Eu não sei nome nem nada, mas desejo fundo do coração que essas pessoas estejam muito bem de vida hoje, né? Eles se ofereceram do nada, sabe? Sem nenhum tipo de como é que fala? De exigência, de segundas intenções, nem nada. Simplesmente falaram pro meu pai, olha, pega o meu celular, fica com o meu celular, eu vou te passar os telefones de algumas empreiteiras e aí você tenta ligar pra eles e tenta encontrar emprego, né? O cara deixou o celular com meu pai pra ele, tipo, tentar procurar emprego. Deu pra ele 5 mil ienes, falou, olha, pega esses 5 mil ienes aqui, vai comprar uma comida. Aí deu lamen pra gente, sabe, lamen instantâneo. Deu algumas coisas pra gente comer e tipo assim, falou, olha, come aí, né? Pega esse dinheiro pra comprar alguma coisa pra comer e fica com o celular pra você tentar encontrar emprego. Então imagina, que legal da parte dessas pessoas, né? E eu lembro que meu pai correu atrás de emprego e tal. Logo que a gente ganhou esses lamens instantâneos, a gente já comeu ele. E aquilo foi o que fez a gente passar, né? E com 5 mil a gente comprou mais comida e tal. Então, nessa época a gente estava em Shimizu, isso, né? Shizuoka, né? Província de Shizuoka, a gente estava na cidade de Shimizu, né? A gente chegou primeiro em Nagoya, aí a gente já foi levado para lá, para Shimizu, foi largado nesse apartamento.
né? E aí então meu pai começou a procurar emprego. Aí ele encontrou um emprego com uma empreiteira, né? E a gente foi levado para Izunagaoka, que também é em Shizuoka, né? E chegando lá, a gente começou a trabalhar numa fabriqueta lá, né? E como é que se diz assim? A gente começou a trabalhar nessa fabriqueta e tal. Eu lembro que eu não falava nada de japonês, gente, absolutamente nada. Inclusive, eu conto pra vocês numa outra história como eu aprendi o japonês, né? Mas eu não falava nada de japonês, então, tipo, tava complicado, sabe? A pessoa ia falando comigo, eu não tava entendendo nada. E eu só não. A única coisa que eu aprendi era falar hi, né? Que foi o que meu pai me ensinou, falar hi wakarimashita, né? E aí a pessoa falando comigo, né? E eu, hi, né? Só que como ela falava muita coisa, então eu ficava hi, 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 sabe? Eu ficava mudando o hi, né? E eu não sei, talvez a pessoa não gostou muito disso, né? Mas eu não tava entendendo nada, gente. O que eu ia fazer, né? E tava levando, né? Fazendo lá o trabalho e tal. Não demorou muito, a gente perdeu esse emprego. Eu não sei se perdeu por minha causa, né? Ou se foi, sei lá, por causa de outra coisa, mas a gente perdeu esse emprego, né? E aí então, a gente tava trabalhando em Nagaoka, né? Morando ali num lugarzinho lá, tal. Eu lembro que, tipo, assim, eu não tenho muita lembrança de Nagaoka. A gente perdeu o emprego muito rápido ali, né? E aí logo depois já foram procurar outro emprego pra gente e tal. E aí encontraram na cidade de Fuji, né? E aí encontraram um apartamentinho besta lá pra gente morar, né? E a gente começou a morar nesse apartamento e tal, né? Eu lembro até hoje o nome da empreiteira, né? As outras eu não lembro, mas a empreiteira ali de Fuji chamava Waka, né? Que seria worker, né? Do inglês, né? Ou seja, trabalhador, né? Era o nome da empresa. E aí a gente começou a trabalhar lá e tal. E aí eu lembro que logo de cara, né? Meu pai me pediu para comprar um negócio, deu tudo errado, né? Essa parte da história eu vou contar, né? Mas, tipo, não essa parte daqui eu comprei e deu errado. Primeiro meu pai foi fazer uma compra, né? Logo que a gente chegou ali em Fuji, né? Que também é Shizuoka, né? E ele foi fazer uma compra e ele viu uma bandeja ali de carne, né? Branquinha, bonitinha e tal. E ele achou que era frango, comprou, né? E trouxe pra casa. E logo que ele chegou em casa ele percebeu que não era frango, que era lula, né? E de acordo com que ele foi fritando, aquilo foi envergando, sabe? Porque a lula frita não dá muito certo, né? Ela foi envergando, ficando mais dura e tal. E eu lembro que ele pegou, meu pai chegou e colocou aquilo e eu chorando que eu não queria comer, que eu ia comer só o arroz. E meu pai, tem que comer tudo, sabe? Meu pai tava muito bravo, né? Tal, e aí eu chorando, ele, come, né? E aí eu peguei e mordi assim, não consigo comer, sabe? Aí no final eu não precisei comer, mas meu pai brigando muito comigo, né? E aí ele tava muito puto porque ele errou, né? Porque ele comprou errado, só que o problema é que ele não tinha dinheiro, então imagina, né? E justamente nesse início, acho que muita gente passou por isso, né? A gente vivia muito de, como é que fala? De adiantamento, né? Porque não tinha dinheiro, entendeu? Você começava a trabalhar, então você ia pedindo adiantamento para poder passar o mês e, né, depois diminuindo o seu salário e tal. E foi assim, sabe? O nosso início aqui no Japão foi assim. Por sorte, logo depois que a gente pegou e chegou em Fuji, então a gente pegou um trabalho lá e tal, e aí a gente se estabilizou ali, né? Tanto é que a gente ficou muitos anos trabalhando. Muitos anos não, né? Tipo, mentira, né? Deixa eu tentar fazer a conta direito. Eu cheguei ali com 16. Foi tudo muito rápido, eu ainda tava com 16 anos, né? Acho que foi na virada do ano a gente já tava em Fuji, né? Logo depois que virou o ano, né? Porque eu cheguei no mês 10, né? E logo depois que virou o ano a gente já tava em Fuji. E ali eu trabalhei numa empresa que chamava Unity, né? Inclusive, né? Fazia máscara descartável, fraldas geriátricas e fraldas para animais, né? E aí no caso então a gente se estabilizou ali e tal, né? Só que tipo, logo de início, apesar do salário não ser ruim, mas tipo, era muita, como é que fala? Faltava muito dinheiro, né? E como a gente se estabilizou e tal, então meio que a coisa ficou bem tranquila. Aí eu tava tentando falar pra vocês quanto tempo eu fiquei ali, né? Eu saí de casa assim que eu fiz 18 anos. Então a gente ficou inicialmente mais ou menos 2 anos ali.
porque eu logo em seguida casei com a minha esposa, né? Casei não, né? A gente juntou os trapos, né? Quando eu fiz 18, então eu já queria sair da casa do meu pai logo, né? E aí então fiquei só cerca de 2 anos, né? Praticamente 2 anos. Aí só pra pular essa parte, um outro momento eu conto essa história, mas fiquei 2 anos, vim pra cá, pra onde eu moro hoje em dia, essa região de Nagano, né? Da província de Nagano. Não deu muito certo aqui de inicialmente, depois eu voltei com a minha namorada na época, que é a minha esposa, né? E aí a gente voltou pra mesma empresa, e ali eu fiquei um tanto razoável. Fiquei até 2000, meu filho nasceu em 2003. Então foi até ele nascer ali. Então até 2003. Então tenta pensar aí comigo, ó. Eu cheguei em 2000, 2003, então no total deu uns 3 anos mais ou menos, tirando um pouquinho que eu trabalhei aqui nessa região, né? Então ali a gente ficou bem estável, tal. Eu até gostava do serviço, né? E basicamente foi isso. Só para complementar uma coisa, o meu pai, ele falava mais ou menos japonês, se virava bem, porque ele era Nisei. Ele é Nisei. Ele faleceu já, né, no caso, né? Mas ele é Nisei. E então ele tinha aquele japonês antigo e tal, mas ele se virava bem. A minha madrasta, ela veio como eu, sem saber muita coisa, e ela foi aprendendo a se virar no decorrer também, né? Já eu cheguei no zero, sem falar absolutamente nada, né? Como eu era jovem, né? Tinha muito contato com as pessoas e tal, então aprendi rápido, né? Mais rápido que ela no caso, mas, tipo, tecnicamente, eu também cheguei do zero, sem falar nada. Não falava arigato, não falava absolutamente nada. Meu japonês era zero, né? No Brasil eu nunca aprendi japonês. Eu assisti até aquelas coisas como Jaspion, né? Jiraiya, Giban, né? Tal. Mas eu ouvia aquelas musiquinhas em japonês, mas não conseguia entender absolutamente nada, né? Do que estava sendo dito. E eu lembro até hoje que eu cantava tudo errado, né? Eu lembro até hoje não, né? Eu cantava errado, aí depois eu comecei a entender o significado das músicas hoje em dia, né? Então é até engraçado ouvir. Mas, de maneira geral, né? Essa é a história da minha chegada no Japão, né? Espero que tenha sido interessante para vocês, né? Caso você também tenha tido aí uma experiência parecida, uma experiência aí desse tipo de enganação e tal, né? Gostaria de saber, né? Não esqueçam aí de compartilhar aí comigo e com outras pessoas que assistem esse vídeo, né? Que com certeza vai ser muito interessante, né? Eu sei, nesse decorrer eu também tive, como é que se diz assim? Conheci pessoas, né? Que não passaram por isso, que chegaram com um emprego prometido e já teve esse emprego, deu tudo certo e tal. Então assim, eu sei que não é todo mundo que acontece isso, mas no meu caso foi um caso desse tipo, um caso onde a gente foi enganado, né? E a gente também conheceu muita gente que passou por isso. Então por isso que eu falo que isso é meio que uma enganação que acontecia muito na época, né? E bom, de maneira geral esse está sendo o primeiro vídeo aí dessa nova série de vídeos, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu pretendo daqui para frente falar, eu quero contar para vocês, por exemplo, como eu perdi um pedaço do meu dedo em uma fábrica, né? Onde eu até ganhei uma bela boladinha, né? Por causa dessa pontinha do dedo, né? Eu quero contar pra vocês o perrengue que eu passei com o nascimento do meu filho. A gente teve um perrengue ali e tal, né? Contar pra vocês, por exemplo, como é que foi o casamento, como é que eu conheci minha esposa, como é que a gente começou o nosso relacionamento. É uma história bem legalzinha e divertida, né? Tenho vontade de contar pra vocês. Deixa eu ver aqui mais que me vem na cabeça, tá? Interessante. Como foi a compra do meu primeiro carro, né? Foi legal, né? Falar um pouco pra vocês sobre telefone celular da época, né? A minha vida quando eu cheguei, como é que era, tal. Ligação pro Brasil, sabe? Eu quero falar muita coisa pra vocês, né? Inclusive tive muito perrengue com dente na época, o primeiro dentista, sabe? Muito perrengue, né? Então eu quero contar, coisa que todo mundo aconteceu também, né? Perrengues com polícia, né? De você estar andando de bicicleta, de pararem e tal, né? Então assim, tem muita coisa que eu quero contar pra vocês. Eu acho que essa nova categoria de vídeo vai ser bem interessante, né? Mas a história de hoje era essa, como foi a minha chegada no Japão. Espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal.
ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Não olhem a descrição do vídeo, que tem informações importantes, como onde estou, etc. Tal, e também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso, né? Até que no final das contas eu consegui aqui me estabilizar aqui com o braço desse jeito, né? Porque assim era que tava cansando, né? Que eu tava tendo que segurar assim meio que erguido. Mas aí encostando assim mais ou menos, fiquei um pouquinho gordinho, mas aceitável, né? Enquanto que do outro jeito aqui ficava com o meu bração aqui, né? Então, de maneira geral é isso. A gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!